tratar do assunto que me traz à tribuna, eu quero primeiro cumprimentá-lo novamente pelo pronunciamento acerca da luta dos nordestinos brasileiros amazônidas que saíram de seus estados durante já quase o encerramento, o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, atendendo a um decreto do então presidente Getúlio Vargas para que pudessem fazer um esforço concentrado em relação às forças aliadas e ampliar a produção de látex a partir do Brasil, visto que, como Vossa Excelência relatou daqui, era um produto essencial e que estava em falta no mercado, uma vez que na região da Ásia, produtora do látex, da borracha, era uma região que estava dominada pelas forças nazistas. Então, esses brasileiros que foram para a Amazônia, num número importante, foram, repito, atendendo a um decreto, a um chamamento, e foram alistados, eles se alistaram, do próprio presidente Getúlio Vargas. E, à época, a eles foi prometido exatamente todos os benefícios, concessões e condições que teriam os brasileiros que, atendendo a um outro decreto, foram para a Europa a fim de atuar no fronte de guerra, ou seja, os pracinhas. Passado-se um tempo, não houve qualquer atenção do governo brasileiro, dos governos brasileiros e do próprio Estado brasileiro em relação a essas pessoas que ficaram esquecidas na região amazônica. Houve uma CPI, inclusive, no Congresso Nacional, salvo engano, aqui no Senado, senador Mozarildo, uma comissão parlamentar de inquérito que analisou especificamente essa questão e detectou que havia um descumprimento, e uma desatenção inexplicada do Estado brasileiro em relação a essas pessoas. Mas nem os resultados dessa CPI foram observados pelos últimos governos, sendo que somente na Constituição de 1988 é que a situação dessas pessoas, desses homens com famílias na região, e os homens que sobreviveram, porque muitos morreram, um número importante, um número significativo morreram por diversas razões, seja de malária, de picada de cobra, mordidos por animais silvestres, animais da região, enfim. Os que sobreviveram apenas, e na Constituição de 1988, tiveram o seu papel resgatado. A Constituição prevê, diferente dos pracinhas de guerra, previu apenas uma pensão no valor de 2 salários mínimos. Procurada e conhecedora da história, eu apresentei ainda como deputada, como relatou o senador Jorge Viana, um projeto de emenda constitucional que, enfim, depois de muita negociação, foi votada ano passado pela Câmara dos Deputados, cuja relatora era a senadora Perpétua Almeida. E agora relata aqui no Senado o senador Aníbal Diniz, que apresenta uma proposta de um valor de tal sorte que, um valor nominal, de tal sorte que essas pessoas não percam em absoluto qualquer valor que recebem hoje nos anos seguintes, porque o governo apresentou uma contraproposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados, garantindo uma indenização de R$25 mil para cada soldado da borracha ou para cada pensionista do soldado da borracha falecido e, entretanto, por outro lado, desvincula do salário mínimo os seus benefícios. Então, o senador Aníbal apresentou uma alternativa, elevando o valor da pensão de tal sorte que eles não venham a perder nesses próximos anos qualquer valor que recebem nos dias atuais. Senadora Gleisi solicitou vistas ao projeto e eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a um bom termo para, quem sabe, rapidamente votar esta matéria aqui no Senado Federal. Mas eu estou falando isso porque também quero dizer que o senador Jorge Viana, quando foi governador do estado do Acre, deu um grande apoio a essa parte da história do nosso país. Um grande apoio. Senador Cristóvão Buarque, ele, através do governo do estado do Acre, apoiou a iniciativa de alguns artistas, produtores cinematográficos, para que produzissem uma peça muito bonita e muito importante. Uma peça tipo um filme
que resgata a história e as dificuldades que essas pessoas enfrentaram na região amazônica. Então, eu quero aqui cumprimentar o senador Jorge Viana, que apenas não fala através de discurso, mas quando teve a oportunidade e quando esteve à frente do governo do Estado do Acre, que, sem dúvida nenhuma, é o Estado hoje que detém o maior contingente de soldados da borracha vivos, porque uma grande parte já faleceu. Então o Estado do Acre é aquele que tem o maior contingente de soldados da borracha vivos hoje no Brasil. E o senador, como tenho dito, toda a bancada do Acre, mas em especial o senador Jorge Viana, produziu essa peça muito importante que fica na história do país, porque nós conhecemos pouco a história do Brasil. A história do Brasil, contada em livros, hoje é uma história que desconhece ou que omite fatos e passagens importantes. Esse é um fato e uma passagem importante de nossa história. Senhores senadores, eu quero dizer aqui, presidente, que eu nunca esqueço que uma vez um cidadão que eu acho que escreve para a revista Veja, também tem um programa de televisão, cujo nome eu nem me recordo, mas ele tem um programa de televisão, acho que num canal fechado, e escreve para uma revista semanal, não sei se é a Veja. Vivia nos Estados Unidos, em Nova York, se não me engano. Ele, uma vez, eu era deputada à época, fez uma relação de um conjunto de projetos que ele considerava folclóricos, projetos que ele considerava absurdos, que deveriam fazer parte de um folclore. Ele escreveu um artigo, senador, dizendo que aqueles parlamentares, os deputados, as deputadas, deveriam procurar o que fazer ao invés de apresentar projetos inócuos, projetos, repito, folclóricos. E na lista incluiu o meu projeto, minha PEC, que resgata direitos do soldado da borracha. E eu, à época, respondi a ele: ignorante é ele que não conhece essa parte importante da história do Brasil. Repito, não lembro o nome desse jornalista, articulista, sei lá o que é este cidadão que escreveu essa matéria à época. Ou seja, é muito importante que não apenas o parlamento, mas que o Brasil inteiro resgate essa passagem importante da nossa história, no sentido de que a população conheça e mantenha viva a nossa cultura. Eu não nasci na região amazônica, eu nasci no sul do país, mas eu vivo lá, no estado do Amazonas, quase que minha vida toda. E eu, que não nasci na região, tenho os meus laços já tenho meus laços misturados com essa história do soldado da borracha. Eu costumo dizer que o sobrenome da minha filha é Bezerra, que é o sobrenome de meu marido, cuja família foi do Nordeste para a região para atuar como soldados da borracha também. A deputada Perpétua Almeida, que foi a relatora da matéria na Câmara, ela é filha de soldados da borracha, ou seja, os que vivem no interior e também os que vivem na cidade passaram a ter esse contato, esse entrelaçamento com principalmente nordestinos que saíram de suas cidades, de sua região, para trabalhar na Amazônia produzindo borracha. Então eu faço aqui esse pronunciamento para destacar, inclusive, o empenho do senador Jorge Viana, da bancada do Acre todo, e assim com a bancada de Rondônia, de todos os estados, no sentido de se esforçar não só para resgatar a história, mas para fazer valer um direito daqueles que, repito, atenderam um decreto do presidente Getúlio Vargas e foram à Amazônia, sem nunca conhecer a região, e foram vestidos de uniformes que a eles eram dados à época pelo próprio governo federal. Mas, enfim, resgato essa nossa luta pela manutenção da história viva, mas também para resgatar o direito dessas pessoas. Senador Cristóvão, com muito prazer, conceder a parte a Vossa Excelência. Senadora, eu creio que a senhora traz um assunto que é um resgate histórico que nós temos. Nós temos dívidas nesse país. Nós temos dívidas com os negros, pelos 3 séculos e meio de escravidão de seus antepassados. Nós temos uma dívida com os analfabetos, é uma dívida muito grande. Nós temos 13 milhões de analfabetos por nossa culpa, de não estarmos fazendo o que é necessário para isso. É uma dívida. Nós temos uma dívida com os camponeses desse país sem terra, ao lado de terras sem homens. A terra quer produzir, o homem quer trabalhar, e uma cerca no meio impede esse casamento. É uma dívida com eles. Nós temos uma dívida
com milhões de jovens que não conseguem terminar o ensino médio com qualidade. Esse é um país endividado. E uma das dívidas é com esses soldados da borracha. O nome já diz, soldados. Exato. Eles foram como soldados, no esforço de guerra. A guerra era lutada na Itália pelos soldados, mas em condições muitas vezes piores. A guerra era lutada nas selvas em busca da borracha. Não dá para dizer que o heroísmo de quem foi para a guerra foi maior do que o heroísmo de quem foi para a selva. Não dá. Foram heroísmos diferentes, mas não em dimensão do esforço heróico. Por isso, temos que resgatar e que temos que dar todas as compensações que o Brasil deve quando quer pagar sua dívida. Parabéns, senador. Eu agradeço a paz de Vossa Excelência, que sem dúvida nenhuma reforça essa necessidade de que se divulgue essa história que é desconhecida do povo brasileiro, além de resgatar, como relata Vossa Excelência, um direito que é desses brasileiros. E, repito, senador Cristóvão, morreram muito mais soldados na Amazônia do que lutando no fronte de guerra na Itália, na Europa. Mas, enfim, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, e me concede, se for possível a concessão, senador Ciro Miranda, de mais um minutinho, apenas para citar que hoje é um dia muito importante também para todas nós, mulheres, e para a bancada do Estado do Amazonas, por duas razões. Uma delas é que tivemos pela manhã não, já no início da tarde, a partir das 12 horas, aqui neste plenário, uma sessão solene com a presença do presidente da Justiça Eleitoral do Brasil, do TSE, vários ministros, quase que a totalidade dos ministros do TSE, que aqui, em sessão do Congresso Nacional, lançaram uma campanha institucional valorizando e incentivando a participação das mulheres na política. A senadora Ana Amélia, que falará em seguida, certamente resgatará. A senadora que tem um papel e teve muito importante nisso, não é, senadora? Quando aprovamos a lei da mini-reforma eleitoral ano passado e a presidenta sancionou em dezembro, nós corremos para lá. Lá estava a senadora Ana Amélia, lá estava eu, outras senadoras e várias deputadas, com o presidente do TSE pedindo a ele, olha, a lei foi aprovada, então vamos logo fazer com que ela seja posta em prática ainda no ano que vem, em 2014. E foi feito, senadora Ana Amélia, um momento de muita emoção e de grande importância. Todos, não apenas parlamentares, senadora Aníbal, mas todo o povo brasileiro vai começar a se impactar com essa campanha institucional quando, a partir de amanhã, todos os canais de televisão e de rádio começarem a divulgar. E, por fim, presidente, hoje, logo mais à noite, a Câmara dos Deputados deverá estar votando em primeiro turno o projeto de emenda constitucional de autoria do Poder Executivo que prorroga em 50 anos a Zona Franca de Manaus. É um marco histórico na nossa história e, não tenho dúvida, na história do nosso país. Quiçá tudo dê certo lá e que a gente possa, ao final da noite, comemorar o primeiro grande passo para que a Zona Franca seja prorrogada em mais 50 anos. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora